presidente, deputado Edmilson Soares, primeiro vice-presidente desta casa, que preside os trabalhos desta manhã, senhores deputados, senhora deputada Daniela Ribeiro, os profissionais da imprensa, público presente nas galerias, os telespectadores da TV Assembleia. Deputado Edmilson Soares, na última sessão, deputado Aníbal Marculino, deputado Zé Aldemir, estava na pauta, deputado Ivaldo Moraes, deputado Batinga, estava na pauta de votação a matéria relacionada ao aumento dos defensores públicos, o percentual de aumento. Nós temos que ficar atentos que há um vício de inconstitucionalidade nessa matéria, deputado Zé Aldemir. Por quê? Porque os defensores públicos, eles têm autonomia administrativa e financeira. A Lei Complementar número 104, de 23 de maio de 2012, diz no artigo 1º, a organização e estrutura orgânica da Defensoria Pública do Estado, nos termos dos artigos 1º, 3º e 5º, inciso 74 e 134 da Constituição da República e artigo 145 da Constituição do Estado da Paraíba, suas atribuições e o regime jurídico dos integrantes da carreira defensor público do Estado são definidos nesta lei complementar. Deputado líder do PMDB, Ranieri Paulino, olha o que diz o artigo 145 da Constituição do Estado. Irredutibilidade de vencimentos, a linha D, inciso 1, a linha D, irredutibilidade de vencimentos e proventos, obedecidos os mesmos parâmetros de remuneração fixados para os membros da magistratura e do Ministério Público de semelhante categoria funcional. O governo encaminhou para esta casa, na última sessão, uma matéria concedendo um aumento de 7% aos defensores públicos, doutor Nico, que não pode. Vício de inconstitucionalidade, aqui está o artigo 145 da Constituição do Estado, que diz que tem que obedecer os mesmos parâmetros de remuneração fixados para os membros da magistratura e do Ministério Público. Então, deputado Ivaldo Moraes, o governo encaminhou, a matéria foi encaminhada com um aumento de 7% para os defensores públicos, como se eles fossem tratados como servidores públicos. Eles têm autonomia própria. Também vamos o artigo 7º, deputado Ranieri Paulino, a Defensoria Pública da Lei Complementar, deputado Batinga. Artigo 7º, a Defensoria Pública do Estado são asseguradas a autonomia funcional e administrativa à lei complementar e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação disposto no artigo 99, parágrafo 2º da Constituição Federal, cabendo-lhe especialmente, inciso 1, praticar atos próprios de gestão, praticar atos de gestão administrativa financeira e de pessoal, decidindo sobre a sua ação funcional dos ativos e inativos da carreira de defensor público e dos cargos comissionados, funções de confiança, bem como dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios, bem como elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa e obedecidas às formalidades legais, têm auto-executoriedade e eficácia plena, ressalvadas as competências constitucionais dos poderes judiciário e legislativo e do Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. Os atos de gestão administrativa da Defensoria Pública do Estado, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, não podem ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer órgãos do Poder Executivo. Isso em face justamente da autonomia, da competência que tem a Defensoria Pública através do Conselho Superior da Defensoria Pública, que através do Defensor Público Geral do Estado tem as suas competências constantes na legislação da lei complementar e também amparadas pela Constituição.
inciso 1, a linha D, que a remuneração dele, deputado, estou concluindo, deputado, a remuneração dos defensores públicos tem que ser fixada com os mesmos parâmetros para os membros da magistratura, obedecidos os mesmos parâmetros de remuneração fixados para os membros da magistratura e do Ministério Público. Portanto, a matéria está derivada de vício inconstitucional, concedendo um aumento encaminhado pelo governador, aumento de 7%, como se eles fossem servidores públicos, que é inconstitucional. A palavra. Deputado Carlos Patinga, inicialmente quero externar minha gratidão ao deputado Vitoriano de Abreu, que me cedeu 10 minutos do seu tempo. Logo em seguida, nós temos 20 minutos, se for necessário, talvez eu entre 2, 3 minutos no meu próprio tempo e o restante todo para o deputado Vitoriano de Abreu. Eu mostrei ao deputado, em face desse tema que nós iremos abordar, que é a questão do escândalo da Granja Santana, os gastos ocorridos, que teve repercussão ampla na imprensa nacional, a Folha de São Paulo, a revista Isto É. Então, hoje, nós já estamos com um pedido de CPI, já consta a assinatura de alguns parlamentares, e vamos sensibilizar os demais colegas, mostrando que essa casa não pode ser omissa. Independente da apuração por essa casa, nós iremos encaminhar para o Ministério Público, pedindo providências e para o próprio Tribunal de Contas do Estado, já que a auditoria foi feita pelos auditores do próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Em menos de 30 dias, entre 21 de novembro e 12 de dezembro de 2011, a Casa Civil do Governo do Estado comprou nada menos que 460 latas de farinha láctea, presumivelmente para a Granja Santana. A informação consta do já famosíssimo relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, TCE, realizada no órgão encarregado de abastecer a residência oficial do governador. Mas as 460 latas de farinha láctea representam, Frei Anastácio, quase nada diante da grandeza dos gastos do Estado sob Ricardo Coutinho para alimentar os moradores da Granja Santana e os outros comensais do Palácio da Redenção. Foram mais de 800 mil reais dos cofres públicos consumidos em aquisição de gêneros alimentícios e pagamentos de milhares de refeições. A Casa Civil do Governador realizou despesas na ordem de R$ 326.211,76 com aquisição de gêneros alimentícios, além de R$ 481.256,40 com fornecimento de refeições, almoços, brunches, café da manhã, coffee break e jantares, e impressionam as vultosas quantidades e valores gastos com alimentos para a residência oficial, Palácio da Redenção e Casa Civil do Governador. Para se ter ideia, foram adquiridos, deputado Vitoriano de Abreu, por incrível que pareça, 17,4 toneladas de carne entre os dias 15 de junho e 13 de dezembro. Ou seja, em apenas 6 meses, descreve o documento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Os banquetes onde foram servidas essas carnes tiveram um cardápio rico e variado, compreendendo desde os 10 quilos do bacalhau mais caro do mundo, o Gundus Mormon do Porto, aos 9 de filé mignon sem cordão, ou seja, o filé do filé, os 72 quilos de picanha argentina maturada, aos 60 de calda de lagosta de primeira, ou dos 64 quilos de camarão de água salgada de primeira, sem caça. Um detalhe, deputado Tróculo Júnior, que preside os trabalhos, chamou a atenção do pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Em apenas, olha a gravidade, em 6 dias, entre 7 e 13 de dezembro, a Casa Civil comprou 7,5 toneladas de carne. Olha o que os auditores perguntaram, indagaram. Sabendo que carne estraga facilmente se não for mantida sobre refrigeração ou congelamento, a auditoria perguntou à Casa Civil
armazenando tanto alimento perecível. Pediu ainda os documentos de entrada e saída do produto do estoque. Além disso, a auditoria apurou outras irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios, incluindo despesas não comprovadas que alcançam o deputado Troco Júnior, despesas que não foram comprovadas. O montante um total de R$ 193.892,89, dos quais pelo menos 79 mil foram pagos sem atesto do deputado Arnaldo Monteiro nas notas fiscais, como se ninguém tivesse recebido a mercadoria, ou simplesmente a mercadoria não tivesse sido entregue. Já em muitas outras notas fiscais, onde foi atestado o recebimento, simplesmente não identificava o servidor, não havia identificação do servidor, que em tese recebeu o deputado Wilson Braga os produtos comprados. De qualquer modo, vale assinalar também que em meio a tanta fartura de irregularidade, impressiona mesmo é a fartura de comida que a Casa Civil comprou e pagou ano passado, para os poucos se fartarem à custa do dinheiro público. Só para vocês terem uma ideia, uma única empresa, deputada Anísio Maia, a Panificadora e Pastelaria Santa Fé, firmou com esse governo que parece mais $1 milhão que todos os outros, um contrato para fornecimento de 29.500 refeições. 29.500 refeições, sendo 5.000 almoços, 4.000 pranchas, café da manhã reforçado, 7,5 mil cafés da manhã e 7.000 coffee breaks e 6.000 jantares. No ano de 2011, o dinheiro do Estado foi prodigiosamente usado para comprar lençóis de berço e de xixi, imóveis para quarto de bebê, enxoval. As informações constam comprar enxoval com dinheiro público. As informações constam de relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na Casa Civil do Governador, responsável pela manutenção da Granja Santana e Palácio da Redenção. De acordo com o documento, cerca de 22 mil foram gastos em artigos de cama, de banho, de decoração, móveis e acessórios para quarto de bebê. E tudo sem licitação. Eu quero ver como é que o Tribunal de Contas vai se posicionar, porque qualquer prefeito do Estado da Paraíba, com um escândalo dessa natureza, eu já saberia antecipadamente qual a posição que o Tribunal de Contas iria adotar. O detalhe é que é apenas um detalhe entre dezenas de outros nas contas da Casa Civil do Governador, para os quais a auditoria do TCE não encontrou explicações, muito menos amparo legal. No total, pelas contas, passam dos 3.200.000 os pagamentos feitos pela Casa Civil do Governo em 2011 de forma irregular. 3.200.000 os pagamentos feitos pela Casa Civil do Governo em 2011 de forma irregular, de acordo com as cifras e dados levantados pela auditoria. Mas deve ter sido, particularmente, em razão das despesas efetuadas, que absurdamente tentaram impor sigilo ao resultado da auditoria, como se fosse possível e admissível manter em segredo pretensos usos e abusos do dinheiro público em favor do interesse privado. Ainda que em fase de instrução processual, junto a um órgão de controle e fiscalização. Afinal, pelo que está no documento do TCE, foi do erário que retiraram o numerário para bancar objetos do consumo absolutamente pessoal, intransferível, íntimo e doméstico do casal. Por último, deputado Anísio Maia,
o relatório, trechos do relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Foram adquiridos artigos de decoração de banheiro e uso pessoal junto à Onda Comércio e Representação Ilimitada, no montante de R$ 7.467,30. Dentre eles estão sabonete líquido, R$ 263,90, saia de banho R$ 144,80, espuma de banho R$ 222,90, papel higiênico noivinhos R$ 59,80, transparecendo sem dúvida, com critério de escolha, o gasto pessoal e não a impessoalidade que é exigida na ação administrativa pública. Robustece a afirmação o fato dos orçamentos apresentados pelas 3 empresas pesquisadas terem sido solicitadas pela primeira-dama do Estado, a senhora Pamela Bório, documento eletrônico 21401-2012, sem que seja servidora pública do Estado da Paraíba. Nas aquisições realizadas junto à Essenciale Enxovais Limitada, no valor de R$ 7.317, os artigos escolhidos foram para o quarto do bebê, quarto do casal e banheiro. A pesquisa de preços juntada ao processo de execução da despesa inclui orçamentos de R. Gonçalves e Companhia Limitada, Lojão Sufragril e Caline Dantas Petrosa Gonçalves Sufragril Praia. Além dessas 2 empresas comporem o mesmo grupo empresarial e não fornecerem tais produtos, conforme será ainda comentado no item 10.4, todos os itens pesquisados estavam com as marcas previamente definidas, Trussard, Budimer, Atelacer, Morganos e Marquês Faci. Inclusive um deles era um jogo de lençol bordado Essenciale, ou seja, artigo produzido pelo próprio fornecedor, no qual a compra foi concretizada. Documento eletrônico 21.402/2012. O uso no mesmo processo de orçamentos solicitados às empresas do mesmo grupo, em especial do grupo Sofagril, foi prática corriqueira na gestão da Casa Civil do Governo, também nas compras realizadas na Caixa Xang, no valor de R$ 1.386,70, correspondente a artigos de decoração, votos a afirmar, para a residência oficial do governador. As firmas pesquisadas foram Caline Dantas Pedrosa Gonçalves Sofragril Praias e R. Gonçalves e Companhia Limitada, Lojão Sofragril, conforme o documento eletrônico 21.399/2012. A Casa Civil também efetuou despesa com a compra de acessórios para quartos de bebê, com dinheiro público, nas lojas San Marino Limitada, San Raymond Baby, no valor de R$ 2.404,73. Foram adquiridos kits de higiene, também com dinheiro público, R$ 197,90. Lençóis de berço e xixi, R$ 200,70. Conjunto de bolsas, ou seja, deputada Léa, é um enxoval completo sendo pago com dinheiro público, R$ 200,70. Conjunto de bolsas, R$ 477,90. Documento eletrônico 21.413/2012. Na pesquisa de preço juntada aos autos, constatou-se que os 3 orçamentos apresentados são da mesma empresa, apesar dos CNPJ serem diferentes. Tal fato é facilmente constatado no site www.sanremo.babynet, no qual os endereços das lojas são os mesmos das empresas pesquisadas. Outro detalhe a ser informado é o que o transportador da mercadoria, quem transportou a mercadoria deputado Domiciano Cabral, foi registrado na nota fiscal. Foi a primeira-dama do Estado, sem ser servidora pública do Estado da Paraíba. Não podia jamais transportar essas mercadorias porque não é servidora pública do Estado. Acrescente que na mesma pesquisa foram incluídos materiais permanentes, móveis e acessórios para quarto de bebê, no montante de R$ 3.347,04, da mesma forma transportados pela primeira-dama do Estado, que não é servidora pública do Estado da Paraíba e não poderia transportar e nem adquirir o governo do Estado enxoval para beber com dinheiro público. Documento eletrônico 21.402/2012.
11.404/2012. O que nós esperamos, deputado Domiciano Cabral, é que ambas as bancadas possam realmente apurar essas denúncias com imparcialidade, com seriedade, em face da conotação que teve esse escândalo a nível de Paraíba, pela imprensa nacional, a revista Isto É e a Folha de São Paulo deram ampla repercussão a essas denúncias. Nós não podemos, a meu ver, deixar passar isso em branco, sem ser apurado, sem a devida apuração, porque aí, deputado Tião Gomes, é um atestado que se pode fazer, se nós não apurarmos, é um atestado que se pode fazer o que foi feito e muito mais. Deputado, uma parte, por favor. Pois não, deputado Tião Gomes. Deputado Janduí, não é surpresa para mim, nem para Paraíba, as colocações de Vossa Excelência. Não é surpresa. Agora, inclusive, quer dizer que assino essa CPI. Agora, assino se ela não foi individualizada. Vossa Excelência, tem seu direito, nós temos o direito de criar a CPI. Agora, individualizar a CPI, eu acho que não é por aí que a Assembleia vencerá os obstáculos. Nós temos que pegar os 20 anos de Granja. Por que eu digo isso a Vossa Excelência? Porque o governo hoje é um governo diferente dos outros. O governo de hoje é um governo transparente. O que faz, mostra. Então, nunca aconteceu na história da Paraíba que se divulgasse os gastos da Granja. Então, vamos saber. Isso a Paraíba precisa. Eu acho que é um dever nosso. Vamos estender essa CPI para os 20 anos, 22 anos. Por quê? Porque aí nós vamos saber e conhecer como funciona e como funcionava essa nossa Granja Santana. Vossa Excelência, se Vossa Excelência estender essa para generalizar, pode contar com minha assinatura, porque a democracia faz isso. Nós não podemos apenas criar a CPI para um governo. Vamos criar a CPI, vamos. Agora, vamos prolongar para 20 anos, porque aí nós iremos saber realmente o que é que se comia, o que é que se via, o que é que se fazia na Granja Santana, e não só agora, porque agora Vossa Excelência está personalizando. O ódio de Vossa Excelência ao governo de Catonil é um ódio extremo, e isso às vezes prejudica. E Vossa Excelência não quer dizer que Vossa Excelência é uma pessoa equilibrada, agora Vossa Excelência está personalizando. Então vamos generalizar, e pode trazer para mim, que eu assino com todo prazer. Muito obrigado pela parte, deputado. Primeiro, deputado, os outros parlamentares que fizerem a parte, nós iremos conceder, porque nós temos o tempo. O tempo do deputado Vitoriano de Abreu me cedeu além do meu tempo. Se Vossa Excelência perceber, tem o tempo do deputado Vitoriano de Abreu. Nós temos aqui o deputado Anísio Maia, que também vai querer falar. Sei, mas foi cedido o tempo do deputado Vitoriano. Nós já demos 3 minutos para o senhor. Vamos dar mais 3 minutos para a sua 5 minutos para concluir. Ok. Então, primeiramente, eu quero dizer ao deputado Tião Gomes que não há nenhuma questão de, como foi dito pelo deputado Tião Gomes, algo que eu tenha de animosidade ou de ódio, de rancor, contra quem quer que seja. Primeiro ponto a ser esclarecido. Segundo ponto é que eu não tenho nenhum conhecimento de escândalo como esse agora, com relação à gestão de Cássio ou à gestão do governador Maranhão. Essa CPI já está devidamente assinada e com as devidas assinaturas em parte de parlamentares. Se o deputado Tião Gomes tiver algo com relação aos governos anteriores, eu serei primeiro a assinar. Como eu tenho documentos de uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que é um órgão
que realmente tem o poder de fiscalização, e nós, na Assembleia, fiscalizamos o Executivo, eu jamais poderia ser negligente e omisso com relação ao que foi constatado por uma auditoria de um órgão fiscalizador, como o Tribunal de Contas do Estado. Se nós formos negligentes e omissos, nós estaremos concedendo um atestado, dando um atestado ao atual governo que se pode praticar o que foi feito conforme a auditoria e poderia ser feito ainda muito mais em termos de escândalo. Nós precisamos coibir os atos imorais, ilícitos, procurando combater, e é isso que eu estou fazendo. Com base nos documentos, deputado Tião Gomes, que tenho em mãos, nós iremos encaminhar ao Ministério Público Estadual tais documentos. Se Vossa Excelência tiver documentos com relação à gestão anterior de escândalos ou que estavam sendo comprados em chovais de bebê com o dinheiro público, eu estarei me associando a uma CPI, outra CPI, porque essa daqui já está devidamente assinada pela maioria dos parlamentares na casa, com essa finalidade de apurar esse escândalo. Mas, em qualquer momento, comungo com o pensamento da maioria aqui, que estaremos com subsídios, com elementos, porque direito é prova, como não tem prova, com relação a governos anteriores desse escândalo que teve repercussão a nível nacional, estou unido com essas provas, e com essas provas é que devemos trabalhar em cima dessas. Se Vossa Excelência não pode cometer dois à parte, porque infringe o regimento. Pois não. Então, nós só poderemos com base em provas. Como não tem provas de governos anteriores, portanto, se o deputado Tião Gomes dispuser dessas provas, nós, consequentemente, poderemos tranquilamente abrir uma outra CPI. Essa daqui é que não pode, a meu ver, ficar nós sermos negligentes e omissos sob pena de darmos um atestado, que o escândalo que ocorreu lá poderão ocorrer outros e até maiores do que o atual, se nós não apurarmos, porque é dever nosso fiscalizar o Executivo. Então, está concluído o nosso pronunciamento, deputado, eu agradeço. O objetivo é somente esse, deputado Anísio Maia. Nós não podemos, não sei se Vossa Excelência entende como eu, se devemos fechar os olhos ou se nós devemos realmente apurar, que a sociedade paraibana, o povo paraibano, quer realmente que se apure. E eu, como fiscalizador do Poder Executivo, tenho que dar um bom exemplo de não ser negligente e omisso em não buscar apurar esses casos.